Olá pessoal, professor Rogério. Nossa aula de hoje vai ser sobre os aspectos socioeconômicos da região Sudeste. Vamos à aula? Então pessoal, o objetivo da nossa aula é observar os aspectos socioeconômicos da região Sudeste a partir dos setores da economia. Uma análise sobre a agricultura, a pecuária, o extrativismo, que representam o setor primário da economia, a indústria, representante do setor secundário, e o setor de serviços, que obviamente estamos falando do setor terciário. Antes de falarmos sobre esses aspectos econômicos, sociais, a partir dos setores da economia, é importante nós fazermos um levantamento geral sobre a região Sudeste. Isso nos ajudará a entender a região como um todo. A região Sudeste apresenta cerca de 88 milhões de habitantes, sendo uma área territorial de aproximadamente 924 mil quilômetros quadrados, e quando nós pegamos essa população absoluta e dividimos pela área territorial, temos então a nossa densidade demográfica, cerca de 95 habitantes por quilômetro quadrado. É uma região que atrai muitos migrantes, muitos desses migrantes do próprio território brasileiro. Isso acontece devido à região ser a mais industrializada, a mais rica, então obviamente a mais atrativa com relação ao número de migrantes. O clima da região apresenta temperaturas elevadas, predomina na região o clima tropical. O estado de Minas Gerais tem uma característica bastante interessante, é o único da região que não é banhado pelo oceano, e a região Sudeste é a mais populosa e industrializada do Brasil, como já foi dito. Portanto, a região Sudeste ela tem um lugar de destaque em todo o cenário nacional. Não é à toa que nós vamos encontrar aqui as duas cidades mais importantes do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre o setor agrário da região Sudeste, chama a atenção a região apresentar o predomínio de grandes propriedades rurais, monocultoras e muitas dessas voltadas ao mercado externo. Um detalhe importante é que nós vamos ter propriedades modernas, propriedades que apresentam um grande número de máquinas na produção, e essas máquinas substituem a mão de obra humana, e outras propriedades vão apresentar um sistema extensivo, ou seja, um sistema tradicional de produção, onde a mão de obra é numerosa, pouco maquinário. Então, nós vamos ter dentro desse setor agrícola da região Sudeste uma dualidade. Propriedades modernas e propriedades ainda com trabalho tradicional. A região apresenta a maior produção brasileira de café e também de laranja, e são dois importantes produtos exportados pelo Brasil. A pecuária também chama atenção pelo grau de modernidade que algumas propriedades vão apresentar. Claro que nós temos propriedades aqui na região Sudeste que são propriedades com sistema extensivo, o gado é criado solto na propriedade, isso é uma característica que vai aparecer em todo o território brasileiro, mas chama a atenção a região Sudeste pelo grau de modernização que algumas propriedades apresentam, sobretudo as propriedades voltadas à produção leiteira. Essa foto aqui, por exemplo, ela mostra uma produção intensiva, certo? A extração, no caso, a coleta do leite a partir de um sistema totalmente modernizado. A região também se destaca pelo extrativismo, sobretudo de minerais. Chama atenção aqui o estado de Minas Gerais na produção de minérios. O quadrilátero ferrífero é a região de maior produção de ferro do Brasil, além de outros minerais. Essa produção de ferro abastece tanto a indústria interna como também é levado à exportação. Nós vamos ter na região litorânea exploração de petróleo na bacia de Campos, como também na bacia de Santos, onde encontramos hoje o petróleo do pré-sal. Então, a região Sudeste ela se mostra uma grande produtora de minerais, e isso é muito importante para a economia brasileira. Mas além dos minerais, nós temos também uma exploração vegetal. A retirada de madeira da Mata Atlântica é o que chama a atenção desse extrativismo, porém, dados negativos aqui tem que se chamar a atenção. A Mata Atlântica tem leis de proteção, a lei da Mata Atlântica, por exemplo, não deveria acontecer o desmatamento e a retirada de vegetação, mas ainda ocorre extração de madeira dessa região. Com relação ao extrativismo animal, a pesca é o destaque,
Nós temos aqui realização de pesca artesanal como pesca industrial, e a pesca industrial é que chama a atenção pelo volume de pescado, com frotas de embarcações, com equipamentos modernos que facilitam a captura, o encontro e captura dos peixes. Com relação à indústria, ela vai de novo ser destaque em território nacional, pois a região sudeste apresenta o maior parque industrial do território nacional, além de ser também a região mais industrializada da América Latina. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais chamam a atenção por ser os estados mais industrializados dessa região. Esse fato faz com que a região sudeste seja uma região atrativa, porque, teoricamente, onde temos grande número de indústrias, teríamos então também uma grande oferta de trabalho. Isso acaba chamando a atenção de muitos migrantes. A região sudeste, portanto, é o centro industrial do território brasileiro. Com relação ao setor de serviços, nós temos também uma grande variedade de atividades, como acontece em todo o território nacional, em qualquer região do Brasil, destacando-se aqui a Bolsa de Valores, a Bovespa, que é a única bolsa de valores do território brasileiro, vai estar ligada à comercialização de ações, de capital especulativo, está ligada a outras bolsas de valores mundo afora, além de comércio, por ser realizado em várias áreas, nas praias, nas feiras, nos centros urbanos, nos shopping centers. Então há uma grande diversidade de locais onde o comércio é realizado, e esse comércio na região sudeste também chama muito a atenção. Um outro fator importante também é o turismo. A região sudeste ela apresenta uma grande riqueza de belezas naturais, culturais, e isso faz da região uma grande atração para turistas. O litoral da região sudeste é um dos mais visitados do Brasil. Um outro fator importante são os aspectos históricos da região sudeste. Portanto, podemos observar que o setor terciário na região sudeste ele é muito diversificado e é um setor muito importante para a economia local. Porém, temos que chamar a atenção para um fator negativo. Por ser a região mais atrativa do Brasil em termos econômicos, nós temos no setor terciário também um grande número de informais, pois não há na região oferta de emprego para todas as pessoas que se dirigem à região ou que moram na região, e isso faz com que uma boa parte dessa população migre para o setor informal. O detalhe é que o Brasil vem passando por um momento de crise econômica. Desde 2015 estamos vivendo uma crise econômica. Essa crise econômica, junto a crises políticas, faz com que o número de desemprego no Brasil seja alto, certo? Isso faz com que as pessoas migrem para o setor informal, falta de emprego. A alternativa seria a informalidade. Um outro detalhe importante é que nós estamos vivendo um período de pandemia do Covid-19. Estamos em 2020 vivendo um período de pandemia. Essa pandemia afetou ainda mais a economia do país, incluindo, obviamente, a região sudeste. E essa pandemia que afeta a questão econômica faz agravar ainda mais o desemprego e aumenta-se, obviamente, as atividades informais. Atividade informal que não é interessante para o país, pois é uma atividade que não paga impostos, é uma atividade, digamos assim, ilegal. Porém, é a única alternativa para muitos brasileiros para poderem se manter e manter as suas famílias. Então, é importante observar que o problema relacionado à informalidade que aparece no setor terciário da economia é um problema que deve ser combatido pelas autoridades públicas, pelas autoridades políticas do Brasil. Tem que haver um plano para que essa informalidade diminua, para que os brasileiros tenham mais oportunidades, mas é claro que isso não é tão fácil, mas obviamente sem um planejamento isso nunca vai ser resolvido. Gente, nossa aula foi isso, valeu, não esqueçam de estudar os livros, as apostilas, façam as atividades relacionadas ao conteúdo trabalhado, ok? Valeu, um abraço e até a próxima.